Então, pessoal, estamos começando agora, né? Então, sejam bem-vindos aí a mais um colóquio, né? Um colóquio no seminário, né, da pós-graduação. Nossa convidada de hoje é a professora Maria Amélia, da Universidade Federal Fluminense. É um prazer enorme recebê-la aqui hoje, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui do currículo dela, só para passar. Então, ela fez bacharelado na Universidade Nacional da Colômbia, né, em Medellín, e mestre de matemática, claro, mestre pela Universidade dos Andes e doutora pela Utrecht, na Holanda, né, Universidade de Utrecht. Depois disso, ela passou ainda pelo Instituto Max Planck, e como pós-doc, e também fez pós-doc de excelência no INPA, né. Mais recentemente, ela foi agraciada, teve um projeto de pesquisa agraciado pelo Instituto Serra Pilheira e recebeu o Prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência. Atualmente, como já comentei, está professora da Universidade Federal Fluminense. E hoje ela vai falar sobre grupos de Lie e simetrias. Então, passa a palavra, Maria. Pode... Hudson, muito obrigada pela apresentação. Estou muito feliz aqui de falar para o pessoal de Manaus. Fiquei muito emocionada quando me convidaram. Espero que num futuro próximo consigamos ter esta palestra presencial em Manaus. Esperamos, né? Esperamos. Gostaria muito de ir para lá, então fica a dica. Bom, esta palestra vai ser... eu vou apresentar uns conceitos básicos na teoria de Lie. E bom, então, o nome da apresentação são grupos de Lie e simetrias. Então, o que a gente pensa quando estamos falando de uma simetria? Então, primeiro que tudo, as simetrias, os grupos de Lie aparecem como um jeito de codificar mais abstratamente aquela ideia de simetria. Mas que é o que a gente pensa quando fala de simetria? Bom, por exemplo, nesta cara, a gente fala que é simétrica porque quando você faz a reflexão dela em relação a essa linha que corta a cara se vê idêntica, tá? Então, na verdade, a gente está... Quando fala de simetria, a gente está falando de uma ação, que seria aquela ação de refletir, e daquele jeito que você está olhando, ele se vê idêntico, tá? Então, aqui podemos olhar outro tipo de simetrias, por exemplo, as simetrias de um triângulo equilátero. Aí a gente pode fazer mais coisas, então, vocês podem refletir em relação às medianas, tá? Então, aqui coloquei a mediana, digamos, principal. E também podem rotar 120 graus, 240 e assim, um múltiplo de 120. E vocês vão reparar que aí, quando vocês fazem essas ações, o triângulo fica igual, tá? Bom, então, por exemplo, neste exemplo do triângulo, o conjunto de todas estas simetrias é o que a gente chama de um grupo, tá? Então, reparem que aqui eu estou adicionando esta ação, que é a ação de não fazer nada, tá? Então, eu estou colocando essa ação aí também. E a ideia do grupo é abstrair, digamos, este tipo de ideias que tem atrás dessas simetrias. De fato, vocês podem ver que grupos aparecem em muitos lados, tá? E eles têm nomes próprios, porque eles são realmente importantes. Então, aqui está, por exemplo, o grupo de permutações de 2 elementos, o grupo de permutações de 3 elementos, esse é um, e o grupo ortogonal especial, esse é o 3, tá? Bom, então, quando a gente fala de grupo, a gente, então, como já falei, está pensando na ideia abstrata que tem atrás estes espaços de simetrias. Em particular, a gente está pensando em como é que a gente combina duas simetrias ou duas ações, tá? Então, essa é uma informação muito importante do grupo, que é como é que você combina, então, essas simetrias. Por exemplo, aqui estou dando uma olhada. O que acontece quando você primeiro faz uma rotação de 120 graus e depois faz uma reflexão
em relação a esta mediana? Bom, quando você faz essas duas operações seguidas, o que você vai obter é que vai ser o mesmo que fazer uma reflexão em relação a essa mediana diagonal. Beleza, então, de fato, aqui eu coloquei uma tabela em onde você pode ver como é que você combina todos esses tipos de simetrias. Então, você lembram que antes eu mostrei, vejam aqui, eu falei, tem 6 simetrias, tá? Então, como é que combinamos todas elas? E aqui está esta tabela. Então, você já vê que é uma tabela grande, né, para um grupo de 6 elementos. E, de fato, se vocês começam a trabalhar este exemplo concreto, vão perceber que não é uma coisa assim tão fácil você saber, eu roto aqui, depois repito, o que vai acontecer. Então, já em exemplos concretos, digamos que é difícil. Então, essa ideia de abstrair o que está acontecendo e abstrair as propriedades que realmente importam, realmente muitas vezes deixam as coisas mais simples. Por exemplo, aqui eu estou mostrando o mesmo grupo, tá? Então, este eu estou pensando como a simetria de não fazer nada. R, eu estou pensando como a simetria de rotar 120. E assim, este S, por exemplo, é a reflexão em relação à mediana principal. E eu posso codificar isto de uma maneira mais abstrata. Beleza. Então, aqui eu estou mostrando a definição de um grupo. Tá? Então, a definição de grupo é um conjunto que, no caso, seria o espaço de simetrias, com uma operação, que seria a maneira em que você combina as simetrias com estes 3 axiomas. Tá? Estes 3 axiomas saem de você codificar propriedades que são verdadeiramente muito óbvias quando você pensa em simetrias. Tá? Só repare aqui uma coisa. Este axioma aqui, que te está falando de um elemento que não faz nada, né? Porque quando você multiplica um lado com qualquer outro elemento, te dá o mesmo. Então, esse elemento aí, eu estou pensando como o elemento de não fazer nada, tá? E ele joga um papel importante. Beleza. Agora, o que acontece com os grupos de Lie, que digamos, é o tema mais do meu trabalho? Os grupos de Lie são grupos, você pode pensar em grupos de Lie como simetrias contínuas, tá? Então, são grupos cujos elementos você pode parametrizar por várias variáveis reais, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando este de aqui, que a gente vai olhar, estes 2 exemplos. Aqui estou mostrando o grupo de rotações de S1, tá? Que você pode parametrizar com os ângulos. E aqui vou falar sobre o grupo de rotações da esfera, tá? Beleza. Só para ilustrar a importância dos grupos de Lie, tem o teorema de Noether, que já foi calificado como um dos resultados matemáticos mais importantes no desenvolvimento da física moderna. Então, ele é realmente muito importante, e o que te está falando este teorema é que toda simetria contínua de um sistema físico lhe corresponde uma lei de conservação, tá? Então, o teorema te está falando sobre este teorema se refere a ações que podemos fazer em uma configuração de tal maneira que as leis físicas não mudem, tá? Então, por exemplo, translação no espaço, o momento vai se conservar. Ou translação no tempo, a energia vai se conservar, tá? Beleza, mas aqui queria fazer um parênteses e falar sobre esta matemática Emmy Noether. Ela já foi considerada como uma das matemáticas mais importantes na história. Ela foi alemã, e eu acho que se vocês veem um curso de álgebra abstracta, vocês vão ouvir sobre anellos noetherianos, e é por causa dela, tá? Ela, bom,
nessa época não era fácil para as mulheres. Por exemplo, ela queria estudar matemática ou entrar na universidade, e isso nessa época era muito estranho. Então, ela só podia assistir às aulas, ela não podia participar por ser mulher. E, além disso, ela precisava de permissão de cada um dos professores, tá? Depois, ela era muito, muito brilhante. Depois, ela queria entrar para ser professora em universidades e, de fato, ela tinha apoio de alguns matemáticos muito famosos e muito importantes, como Hilbert, mas mesmo assim, ela teve muita oposição por outros colegas e não deixaram ela, digamos, entrar como professora, com argumentos do tipo, vou ler aqui. Que é o que os nossos soldados pensarão quando voltarem à universidade e descobrirem que são obrigados a aprender pelos pés de uma mulher, tá? Então, de fato, ela depois conseguiu entrar a dar aulas, mas por ajuda de alguns professores, só que ela não recebia salário, tá? Mesmo que depois ela recebeu um título de professora, mas era um título de professor que não tinha muitos direitos, então não tinha direito ao salário, tá? Ela, por muito tempo não recebeu salário. E aí, mas uma coisa muito, muito legal dela é que ela era uma pessoa muito generosa com suas ideias. Então, de fato, tem muitas pesquisas publicadas por outros matemáticos que foram ideias dela, tá? Por exemplo, em áreas que já são muito distantes, que aparentemente são distantes à área dela, por exemplo, topologia algébrica. Meu Deus, espera aí que eu vou ter que... Vou sair daqui. A apresentação continua ou não, Hudson? Não, continua, não tem problema. Pode demorar o tempo que precisar. Tá. Não, estou falando de se dá para ver, porque meu iPad... sim. Tá dando para ver, já voltou, tá normal. Beleza, então, depois de fazer esse parêntese sobre a vida de Emmy Noether, deixem aqui eu explicar um pouquinho este grupo de Lie de rotações da circunferência, DC1. Que esse vai ser um exemplo de simetria contínua, tá? Então, quando vocês pensam nas rotações, claramente vocês estão pensando nos ângulos em que você roda, tá? Olha que esses ângulos estão determinados pelo que acontece com o número, com este número especial, 1, tá? Então, se você aplica uma rotação, ele vai ser enviado a este outro pontinho, e, de fato, este outro pontinho me está determinando a rotação, tá? Porque ele me está indicando este ângulo. Beleza? Então, para cada rotação, você pode associar um pontinho na circunferência. Agora, pensa de novo, se você faz uma rotação de, digamos, 380 graus, isso vai ser o mesmo que fazer uma rotação de 20 graus, tá? Então, com esta ideia de que as rotações são determinadas pelo que acontece com este número e são determinadas por este numerinho aqui, então você pode pensar que as rotações estão parametrizadas por esse 1, tá? A cada pontinho desse 1 lhe corresponde uma rotação. Beleza. Mas aí, então, podemos pensar em rotações desse 1 como esse 1 mesmo. Aí, então, a pergunta é a seguinte, beleza, então se eu estou pensando em rotações desse 1 como esse 1 mesmo, então qual seria a estrutura de combinar aquelas rotações? Tá? Então, você sabe que quando você pode rotar uma vez e depois você pode rotar uma segunda vez e aí vai ter uma rotação que seria a rotação que suma aqueles ângulos das primeiras rotações. Tá? Então, essa estrutura de combinar rotações, como é que se vê em S1? Porque já identificamos rotações com S1. Então, só para
Eu não sei se todo pessoal já viu um curso de análise complexo, mas a única coisa que vocês têm que saber aqui é que, bom, os complexos seriam R2, só que vocês têm uma multiplicação em R2 quando pensam neles como os complexos, e a única coisa que eu quero que vocês saibam é que quando você multiplica dois elementos da circunferência, o que você está fazendo é o seguinte, então, você pega um elemento aqui qualquer, digamos este, Z, tá? E você vai multiplicar por um outro elemento que está na circunferência, digamos este aqui. Qual seria o resultado? O que você faz é que você pega Z e você vai rotar L, o ângulo que te está dando este outro, tá? Então, digamos, multiplicar Z por xθ é aquele que tem ângulo θ, é pegar Z e você rota um ângulo de θ. Esse seria o resultado, seria este de aqui. Beleza. Então, o que acontece? Bom, falei que cada rotação está determinada por um elemento de C1, tá? Então, rotar um ângulo θ está determinado por este vetorzinho que tem ângulo θ, tá? Agora, a rotação, globalmente, como se veria? Ela pega um vetor, qualquer vetor de norma 1z, e vai rotar um ângulo θ, tá? Ou seja, que você está fazendo z e está multiplicando por xθ, tá? Então, de aí, que me está dizendo isto? Aí me está dizendo que aí eu posso saber que é o que acontece quando eu faço duas rotações, tá? Então, por exemplo, você primeiro quer rotar com um ângulo de θ e depois quer rotar com um ângulo de alfa, tá? Qual seria a rotação final? Bom, seria rotar um ângulo de θ mais alfa, tá? E que é o que me está dizendo isto? Lembrem, eu pego isto, quando eu estou multiplicando por x alfa, o que estou fazendo é aumentando o ângulo por alfa, tá? Ou seja, que este numerinho aqui, de fato, seria x de alfa mais θ, tá? Então, o que a gente está vendo é que fazer duas rotações consecutivas seria o mesmo que multiplicar xθ com x alfa. Isso que nos está falando, então? Isso nos está falando que as rotações de C1, vocês já sabem que estamos identificando a elas com elementos de C1, e a estrutura de combinar aquelas rotações em EC1 está sendo transformada em a multiplicação complexa, tá? Beleza. Então, que queria dizer aqui? Então, bom, isso ilustra, digamos, como é que você pensa as rotações de EC1, seria EC1 com multiplicação complexa, tá? Beleza, mas agora eu quero falar um pouquinho sobre o que traz isto de continuidade nos grupos, tá? Então, na continuidade, quando você coloca essa hipótese de continuidade, isso vai trazer umas ferramentas super poderosas que você nem se espera e essa hipótese de continuidade vai fazer conexões entre áreas diferentes, por exemplo, a geometria diferencial e a álgebra, tá? Então, de fato, esta teoria de estudar grupos de Lie, ela tem um nome próprio que chama-se de teoria de Lie, e ela começou a ser estudada por este cara aqui, Sophus Lie. O que ele estava fazendo na época era que ele estava estudando simetrias de equações diferenciais. Então, pensem que você tem uma equação diferencial nas variáveis x e y, tá? E o que ele estava estudando eram aquelas mudanças de coordenadas, tá? Então, por exemplo, x e y vai para x', y',
de tal maneira que quando você escrevia de novo a equação diferencial nas variáveis x', y', ela se seguia satisfazendo. Tá? Então, ele estava olhando esse tipo de simetrias de equações diferenciais. E ele reparou que aquele tipo de simetrias contínuas, elas podem ser reconstruídas usando sua aproximação linear, tá? Então, geralmente, quando você fala de aproximação linear, o único que sabe é que, digamos, ela é perto do objeto que você está considerando. Depois vou falar um pouquinho disso. Mas você não se espera que essa informação linear reconstrua todo o objeto. Neste caso, se acontecia por esta estrutura de grupo e por ser contínuo. Beleza, então, estas simetrias contínuas são os grupos de Lie, e as aproximações lineares de grupos de Lie chamam-se de álgebras de Lie. E tem toda uma teoria ao redor destes objetos, tá? Então, deixem-me falar um pouquinho sobre estas aproximações lineares. Então, só para lembrar que seriam aproximações lineares. Então, você começa com uma superfície, digamos esta aqui, tá? E pega um pontinho. E aí, que seria a aproximação linear? Bom, dessa superfície seria o plano tangente que passa por este pontinho. Então, seria o espaço vetorial, o plano, que melhor aproxima aquela superfície nesse ponto, tá? Como é que você pode calcular este plano tangente? Bom, você pode pegar curvinhas naquela superfície, pegar curvinhas que passem por esse ponto, e aí você pega a derivada nesse ponto. Ele vai te dar um vetor, tá? Um vetor velocidade. O conjunto de todos esses vetores velocidades te estão dando aquele plano tangente, tá? Acontece o mesmo com as curvas. Então, por exemplo, aqui eu estou ilustrando a curva, que seria S1 de novo, e estou calculando, aqui neste caso seria a reta tangente neste pontinho, tá? Que seria a reta que melhor aproxima a circunferência naquele ponto. E, de novo, você, como calcula ela? Bom, você pega curvinhas e pega a derivada nesse ponto que te dá um vetor. E o conjunto de todos esses vetores está formando a reta tangente. Beleza. Aí, o que acontece, que não acontece em geral com superfícies ou com curvas, é que a estrutura de grupo te está dando muita informação. É que quando você calcula a reta tangente, digamos neste caso, na unidade, essa reta tangente te está dando muita informação sobre o objeto global, tá? Sobre tudo isso. Então, por exemplo, o que acontece? Digamos, eu calculei a reta tangente neste pontinho, L, tá? Só sabendo essa reta tangente, eu já vou saber a reta tangente em qualquer outro ponto. E como seria a reta tangente em qualquer outro ponto? Por exemplo, eu pego aqui este pontinho x, θ, a reta tangente nesse ponto seria pegar esta e multiplicar por x θ, tá? Então, sabendo essa reta tangente, já sei as outras, porque seria pegar esta e você pegar essa e multiplica e ela vai se transformar em esta outra, tá? E isso, em geral, você não tem em outras superfícies, porque não tem aquela noção de multiplicação. Beleza. Mas, além disso, você tem uma função que relaciona explicitamente a reta tangente com o grupo de Lie. Nesse caso, a gente está falando, o grupo de Lie seria S1, e a reta tangente que eu antes desenhei aqui, estou colocando ela aqui, tá? Então, que seria a função exponencial? Bom, a função exponencial é a mesma função exponencial que vocês conhecem de cálculo, tá? Vocês se lembram que a função exponencial está dada por uma série. Aqui, você também escreve essa função exponencial igualzinha, tá? Só que está pensando que a multiplicação é multiplicação nos complexos. Mas o importante, só para
só para dizer que o que está acontecendo com esta função exponencial é que se você pega um pontinho à distância θ da origem, a exponencial te está dando o pontinho na circunferência que tem ângulo θ, tá? Então, isso é o que está fazendo a função exponencial. Então, essa função exponencial é o que a gente chama de feomorfismo local. Ou seja, se você pega um intervalinho suficientemente pequeno, ele vai te enviar esse intervalinho a um intervalinho aqui, tá? Então, você pode comparar intervalinhos pequenos da reta tangente com a circunferência. Beleza. Mas, na verdade, a importância dessa função exponencial está dada por essa equação diferencial, tá? Essa equação diferencial define a função exponencial. E ela que para explicar um pouquinho o que está falando essa equação diferencial, ela te está dando um dado inicial, que seria em 0 é a unidade, e te está falando, olha, então, você pode derivar ela em 0, tá? Quando você deriva em 0, te está dando este vetorzinho, tá? Agora, a derivada em qualquer outro momento θ é o mesmo vetorzinho, só que trasladado, tá? Então, você pega esse vetorzinho e traslada, vai trasladando, e te dá este de aqui, tá? Então, a exponencial tem essa propriedade, que quando você derivar em qualquer outro ponto, é pegar a derivada na origem, na unidade, e trasladar. Beleza. Mas uma coisa super importante dessa função exponencial, nesse exemplo, é que, bom, a gente já sabe que quando você faz a exponencial de x mais epsilon, ela te dá exponencial de x por exponencial de y, tá? E isso também acontece aqui. Então, que te está falando isto? Bom, te está falando o seguinte, então, pensa na reta tangente, a gente sabe que é um espaço vetorial, você tem a adição, tá? E, por outro lado, você tem o grupo, tá? Com uma multiplicação, que seria a multiplicação dos complexos. Essa função exponencial, por essa propriedade de aqui, te está dizendo, olha, R com adição, quando você aplica a função exponencial, a adição se vai transformar na multiplicação desse 1, tá? Então, de fato, este grupo de Lie perto da unidade, falei, quando você envia um intervalinho, ele vai se enviar aqui. Toda a estrutura está codificada em R com a soma, tá? E você compara elas com a função exponencial. Então, é por isso que você consegue reconstruir muita da estrutura do grupo de Lie com a informação linear. Mas aqui este exemplo ela está um pouquinho escondendo algumas coisas. Por quê? Porque nesse exemplo, este grupo de Lie que eu estou considerando, esse 1, ele é abeliano, tá? É o mesmo multiplicar x por epsilon a multiplicar epsilon por x. Não importa a ordem. E é por isso que você aqui só está precisando adição de R para descrever toda a estrutura que tem este grupo de Lie, toda a multiplicação. Em geral, quando você tem grupos de Lie que não são abelianos, você precisa mais estrutura deste lado para descrever a multiplicação, tá? Então, aí é que eu estou chegando a este outro exemplo, que seria um exemplo de um grupo de Lie que não é abeliano, que seria as rotações das esferas, tá? Então, você pode rotar as esferas e elas permanecem iguais, tá? Pensa que quando você rota uma esfera, bom, essa mesma rotação te está induzindo uma rotação de R3, tá? Que deixa a origem fixa. Então, pensar em uma rotação da esfera é o mesmo que pensar em uma rotação de R3, deixando a origem fixa.
tá? Não, bom, ou seja, pensa na rotação da esfera, então isso te dá uma rotação de R3, beleza. Agora, rotações de R3, elas são transformações lineares, tá? Que deixam a métrica, que preservam a métrica e preservam a orientação. Isso é um fato que vocês podem consultar depois. Então, rotações em R3 são transformações lineares que preservam métrica e orientação. E, de fato, este fato de preservar métrica é o que te está dizendo que ele te está definindo uma transformação na esfera, né? Porque ela te está mandando um vetor de norma 1 a um vetor que tem a mesma magnitude, ou seja, um vetor de norma 1, tá? Então, vocês se lembram que as transformações lineares, elas estão dadas por... As componentes são polinômios de grau 1 nas variáveis x, y, z, com coeficiente independente zero, tá? Então, se lembram que transformações lineares, elas estão determinadas pelas matrizes, as matrizes de coeficientes, tá? Então, transformações lineares, você pensa como matrizes de tamanho, então, neste caso, seria a matriz A, B, C, A', B', C', etc., tá? Esta é uma matriz 3x3, tá? Então, vamos aqui, transformações lineares de R3 que preservam a métrica e a orientação, então, já sabemos que são matrizes 3x3. Agora, que preservam a métrica? Isso quer dizer que os vetores coluna são ortonormais, tá? Mas uma maneira de codificar isso com equações é falar que quando você pega a matriz e faz o produto com a transposta dela, isso te dá a matriz identidade. Beleza. E que preserva a orientação, quer dizer que o determinante é 1. Tá? Neste caso, porque aqui, de fato, que preserva a orientação sozinho seria determinante positivo. Mas aqui você vai obter que ele necessariamente é 1. Beleza, então, quando eu estou identificando, então lembrem, eu estou pensando nas transformações da esfera. Aí, eu identifiquei isso com transformações lineares de R3 que preservam métrica e orientação. E aí, eu identifiquei isso com matrizes 3x3 que satisfazem essas duas equações, tá? A relação, toda essa relação é que essa rotação seria, você pega o vetor x, y, z, e ele vai ir a multiplicar uma matriz A que satisfaz essas equações com o vetor x, y, z. Beleza. Mas, agora, depois de que você identificou rotações da esfera com matrizes que satisfazem essas equações, então, você se pergunta, beleza, aí como é que, quando eu faço duas rotações, R e depois L, tá? Isso vai te produzir uma rotação nova na esfera, que eu denotei assim, como R composta com L, tá? Reparem uma coisa aqui, vocês podem fazer o experimento. Se vocês estão em R3, e fazem uma rotação no eixo Y de π4, e depois fazem uma rotação no eixo Z, ao redor do eixo Z, de π4 também. Então, primeiro ao redor do eixo Y e depois ao redor do eixo Z. Isso não vai ser a mesma rotação, que é primeiro rotar ao redor do eixo Y e depois ao redor do eixo Z e depois ao redor do eixo Y, tá? Então, este grupo, ele não é abeliano. Você precisa lembrar da ordem em que você está fazendo as rotações, tá? E, bom, com esta formulinha que eu passei antes, de como é que você pensa as rotações como matrizes, ela tem um fato e é o seguinte: quando você considera a matriz associada a fazer esta rotação,
tá? Que seria o resultado de fazer rotação R primeiro e depois rotação L. O que acontece é que quando você olhar essa matriz, ela vai ser, por magia, o produto de primeiro fazer a matriz associada a R e depois fazer, multiplicar com a matriz associada a L, tá? E daí, de fato, a gente já se espera que, bom, a gente sabe que a multiplicação de matrizes não é abeliana, ou seja, é diferente fazer A por B, a B por A, tá? E de fato, bom, neste caso a gente já tínhamos mencionado isso, que este grupo não é abeliano. Beleza, então, as rotações de S2, a gente já identificou com estas matrizes, que tem essas duas condições, e agora, a maneira de combinar rotações se está codificando em que você está fazendo produto de matrizes, tá? Este grupo, se você dá uma olhada na Wikipedia, coloca SO3. Tem uma página inteira sobre este grupo. Tem muitas aplicações. É um grupo ali. Tem muitas aplicações e muitas aplicações na física, tá? Ele tem um nome, chama-se o Grupo Ortogonal Especial de Matrizes 3x3, tá? E é isso, são as rotações da esfera. Beleza, mas aí, uma coisa interessante. Eu falei que os grupos de Lie são grupos parametrizados por várias variáveis reais, tá? Como é que a gente parametrizaria isso? Então, pensem, matrizes 3x3, cada entrada, pense ela como uma variável, tá? Então, no final, você tem quantas entradas? 9. Temos 9 entradas e você só pensa em matrizes 3x3. Agora, escreve as equações que vêm dessas duas igualdades. Isso vai te colocar relações entre as variáveis, tá? Você vai obter várias equações, tá? Nas variáveis, em 9 variáveis, e você vai ver que dessas equações você vai obter só 3 variáveis independentes. As outras variáveis, as 6 restantes, vão ser variáveis dependentes, tá? Então, no final, você está pensando que este grupo está parametrizado por 3 variáveis, tá? Beleza. Agora, como é que a gente calcula a aproximação linear? Então, você lembra? Aproximação linear em um ponto, esse é um espaço um pouquinho mais complexo, né? Mais abstrato. A gente pensa em aproximações lineares quando está em superfícies, em curvas, etc. Mas com objetos um pouquinho mais abstratos, a mesma ideia que a gente usava antes para superfícies e curvas, você pode usar aqui. Então, como é que você calcula a aproximação linear? Você lembra que de uma superfície, então você pega o ponto onde você quer calcular a aproximação linear, você pega todas as curvas que estão nessa superfície e passam por aquele ponto, e você pega a derivada naquele ponto dessas curvinhas, tá? Então, o conjunto de todos esses vetores velocidades te estão dando aproximação linear. Então, aqui a gente vai fazer o mesmo. Vamos aproximar na unidade. Uma coisinha aqui que eu esqueci de falar. A unidade estaria associada àquela rotação de não fazer nada, tá? Que neste caso seria a matriz identidade. Então, a unidade neste grupo é a matriz identidade. Beleza. Então, vamos aproximar na unidade, que é a matriz identidade. Então, pegamos uma curva, essa seria uma curva em esse O3, então essa é uma matriz, pensem que cada entrada é algo que depende de T, tá? Agora, o que quer dizer que sejam matrizes em esse O3? Então, nós lembramos, primeiro, que A por A transposta é a identidade, e segundo, que o determinante é 1, tá? E, bom, estamos calculando na identidade, então queremos que em 0 seja a matriz identidade. Então, daí a gente deriva, porque estamos querendo calcular a derivada, tá? Então, derivamos
se você tem uma matriz de tamanho 3x3, que cada uma das variáveis depende de t, quando você deriva, te dá uma matriz novamente, né? Que eu estou chamando de x. Agora, se você deriva esta equação, então, por um lado, você está derivando uma constante, então dá t0. E por outro lado, quando você deriva produto de matrizes, isso se comporta como derivada de produto de funções, tá? Então, você aplica a mesma regrinha, é a derivada da primeira no ponto zero, pela segunda no ponto zero, mais a primeira pela derivada da segunda no ponto zero, tá? E aí, o que a gente se lembra é isto, que na identidade A que em zero, desculpa, A é a identidade, tá? Então, estude aqui, a transposta da identidade é a identidade, multiplicar por uma matriz de identidade não te afeta nada, tá? Então, te dá esta. E aqui, bom, o mesmo, identidade. Então, olha que dá. Esta mais esta igual zero, tá? Aqui, escrevi em termos de x, seriam matrizes 3x3, tá o quê? X mais x transposta é zero, tá? Essas são matrizes que antissimétricas. Isso aqui te está falando que a matriz é antissimétrica. Isto, quando você deriva o determinante, te está dando essa equação aqui. Mas você pode se esquecer dessa equação, porque as matrizes antissimétricas, elas têm traça zero, tá? Então, não te está dando uma outra condição. Beleza. Então, calculamos a aproximação de SO3. Ela também é muito importante. Bom, a gente denota assim. E vocês podem calcular, se você pega duas matrizes antissimétricas e fazer a soma, vai te dar uma nova matriz antissimétrica. Então, este conjunto aqui é um espaço vetorial. Ele é fechado em relação à soma de matrizes. Bom, e também você pode multiplicar por constantes e continua sendo uma matriz antissimétrica. Beleza, então calculamos a aproximação linear do grupo de rotações de C2, da esfera. Aí, o que acontece aqui? Como é que a gente compara, então, essa aproximação linear com o grupo de rotações? E a resposta é que aqui a gente também tem uma função exponencial. E se você olhar a formulinha, quando você tem matrizes quadradas, você pode fazer a exponencial dessa matriz quadrada e a formulinha é igual à formulinha a série que define a função exponencial, tá? Só que essa série converge só quando os valores de x, as entradas de x, são suficientemente pequenas, tá? E vai te dar uma função invertível. Mas, de fato, o interessante aqui é que esta função exponencial, ela está dada por uma equação diferencial, que é esta, tá? Então, ela tem uma condição inicial, que te está falando que a exponencial da matriz nula é a identidade, e te está dando esta outra equação, que te está dizendo, olha, quando você deriva em qualquer outro tempo t, é o mesmo que derivar em zero. Quando você deriva em zero, você vê que é esta. E depois você multiplica pela exponencial, tá? Então, é a mesma equação que a gente tinha com S1. Você pega a derivada em zero e depois você traslada com a multiplicação, tá? Essa equação é fundamental na teoria dos grupos de Lie. Essa equação faz sentido para qualquer grupo de Lie. Bom, e agora, a magia que acontece é que quando você faz a função exponencial de uma matriz antissimétrica, ela te está produzindo uma matriz ortonormal especial, tá? Então, ela satisfaz estas duas. A gente não vai checar isso porque não é assim tão fácil. Mas, beleza, então, eu já tenho, e de fato, esta função exponencial, como eu falei antes, eu estava no contexto da DC1, eu estava falando, olha, intervalinhos vão intervalinhos DC1. Aqui aconteceu o mesmo. Tipo, esta função exponencial é um difeomorfismo local, se vocês conhecem aquela palavra.
mas é que os dois espaços, se você compara eles assim, em partes pequenininhas, eles são exatamente igual, tá? Mas, então, os espaços a gente já pode comparar. Mas a pergunta é a seguinte: será que a estrutura de grupo, que tem essa estrutura que é multiplicação de matrizes, ela está totalmente codificada pela estrutura de adição, tá? Ou seja, será que eu tenho isso aqui, que a exponencial transforma a soma na multiplicação? E, bom, a resposta é não. A resposta é não. E o motivo atrás disso é que esse grupo não é abeliano, tá? Então, a ordem como você multiplica importa, tá? Então, você se pergunta, beleza, então a resposta é não. Então, será que eu posso encontrar uma outra matriz antissimétrica? Tá? Ou seja, uma matriz aqui nesta coisa que eu escrevi antes, antissimétrica. De tal maneira que a exponencial dessa matriz seja a exponencial de x pela exponencial de y, tá? E como é que eu posso escrever em termos de x, y, essa matriz Z, tá? Que é o que eu preciso para escrever essa matriz Z em termos de x e y? E, bom, a resposta está dada por esta fórmula que chama-se Baker-Campbell-Hausdorff, e ela te está dizendo, lembrem que eu sempre estou pegando x, y, que são pequenos, né, para que esta fórmula faça algum sentido, tá? A resposta é a seguinte: o que você tem que fazer para escrever Z é você primeiro faz a soma de x e y, depois, ou seja, C você vai escrever como uma série, tá? E os primeiros termos eu estou ilustrando aqui. Seria a soma, e depois você tem que fazer este anticomutador, que seria multiplicar x por y menos y por x. Olha, eu estou denotando assim, isto aqui, tá? E estes outros termos, esta é uma série infinita. Estes outros termos, eles estão dados por este tipo de operações, pela suma e por este tipo de operações entre estas coisas que aparecem aqui, tá? Então, de fato, estes outros termos já estão determinados por essas duas operações, tá? Beleza. E então, a conclusão é a seguinte. Beleza, então, eu tenho esta estrutura aqui, tá? É um espaço vetorial desta soma, e tem esta operação, que seria o anticomutador de matrizes. Beleza. E, por outro lado, eu tenho esse O3, o grupo de rotações da esfera, com o produto. E eu te estou falando, olha, este produto aqui está determinado por este Z, tá? Mas este Z está determinado por quem? Por x, por y, pela suma e por esta outra operação, tá? Então, de fato, esta estrutura, e olha que aqui eu já estou adicionando uma nova estrutura, essa aproximação linear, junto com essa estrutura, já me está codificando totalmente o espaço de rotações da esfera com o produto também, tá? E, beleza, então, essa outra estrutura que eu estou falando aqui seria a estrutura que estava faltando para definir a aproximação linear de um grupo de Lie. Tá? Então, a aproximação linear de um grupo de Lie não é só aquele plano tangente, que tem uma estrutura de adição. Tá? Ela vai ter uma propriedade, uma operação além da adição, que, de fato, ela te está codificando de alguma maneira. Bom, vocês já viram na fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff, te está codificando a multiplicação. Tá? E, bom, só para mostrar o último slide. O último slide, o único que te está
o que eu escrevi aqui é a definição formal daquela aproximação linear de grupos de Lie, que eles chamam de álgebra de Lie. Então, a definição é que você tem um espaço vetorial e você tem essa outra operação, que no nosso caso foi o anticomutador de matrizes, e, bom, aqui você tem os axiomas, que no caso de matrizes você pode checar muito, muito facilmente. E, digamos, esta definição de álgebra de Lie, que seria a definição infinitesimal, ela me está conectando essa área de geometria diferencial, que aqui na geometria diferencial estão os grupos de Lie, e essa outra área de álgebra, porque aqui, na área de álgebra, ficam esses objetos que são álgebras de Lie. Bom, isso é. Então, ótimo. Obrigado, Maria. Nossa, gostei muito da apresentação, realmente. Vamos para as partes das perguntas, né? Alguém tem alguma pergunta para a Maria? Alguma coisa, uma dúvida? Eu tenho uma pergunta. Por favor, fale. Posso perguntar se a gente colocar, em vez daquele corpo, que é número X, a gente colocar qualquer corpo, o que vai ser o resultado? Por exemplo, corpos finitos com característicos P. Que era isso, que se você tem... S ou Z, aquela que você fala, grupos. Ele vai ser grupos finitos ou não? Quando o corpo é finito? As álgebras de Lie, de grupos finitos? Sim, corpos finitos. Então, você não tem uma definição, porque você não tem a definição infinitesimal, porque quando você fala de aproximação infinitesimal, você precisa tomar curvas naquele grupo e tomar derivadas. Quando você tem coisas finitas, você não tem curvas aí, não pode tomar derivadas. Então, por isso, isso é uma coisa bem especial dos grupos de Lie, que tem essa estrutura extra de continuidade. Digamos, para a gente que já conhece um pouquinho mais, os grupos de Lie são variedades, então você consegue aproximar eles, tá? Para grupos finitos, você não tem aquela estrutura. E isso faz uma diferença gigante entre digamos, os resultados e as ferramentas que você pode usar nos grupos de Lie e que não são usadas em geral para os grupos, porque não tem, as noções não são as corretas. Obrigado. Nada. Maria, o Alexandre pergunta se poderia dar algumas referências? Vai ser a álgebra de Lie. Sim. Tem um livro... deixa aqui, que eu coloquei aqui, peraí. Tem um livro de Knapp, deixa eu escrever aqui, que chama-se de Lie Groups Beyond an Introduction. Então, Depois tem uma pergunta do Carlos, só depois. sim. Esse é de Knapp. Depois tem um de Dosterman, que chama-se de Lie Group Theory, uma coisa assim. Espera, eu vejo aqui que eu tenho. Chama-se de Lie Groups. Não sei se vocês estão reparando, então, esse de outro Lie Groups. Mas esse livro aqui é um pouquinho avançado, mas ele é muito, muito bom. Ou seja, a matemática que ele faz aí é muito boa, só que ele é avançado. Ok. Carlos pode fazer a pergunta, depois o Renato também queria fazer uma pergunta. Tá, pode fazer. Ok. Bom, primeiro, parabéns pela palestra, eu gostei muito. Obrigada. Eu sou físico e esse assunto de grupos de Lie, álgebra de Lie, é algo realmente fundamental para a física teórica, né? Inclusive, essa menção
do teorema de Noether, que relaciona as leis de conservação com as simetrias, isso é absolutamente básico para toda a física teórica. E a minha observação, ou pergunta, talvez, seja a seguinte: para nós também é importante, assim, fazer uma classificação das álgebras de Lie, e que teria a ver com as chamadas constantes de estrutura dos geradores. Nesse esquema que você apresentou, está muito próximo da gente definir o gerador de um grupo, né? Eu acho que, talvez, com a definição de que um gerador que é um gerador do grupo, né, de fato, por exemplo, uma rotação finita, ela pode ser conseguida a partir de um número infinito de rotações infinitesimais, e a estrutura algébrica desses geradores via o colchete de Lie, ou seja, o comutador, classificaria para a gente. Então, por exemplo, no meu ramo, que é a cosmologia, nós podemos classificar as simetrias da geometria do universo usando justamente essa álgebra dos geradores. Era só rápido. Tem todo sentido, porque é verdade que, digamos, aqui no lado da álgebra, você pode fazer essas classificações para certos tipos de álgebras. E aí, olha que eu apresentei essa exponencial, né? Então, se você pegar aqueles elementos da álgebra de Lie, você pode trasladar eles do lado do grupo de Lie usando a exponencial. Então, isso que você estava falando faz todo sentido. Você pode ir da álgebra de Lie ao grupo e poderia falar desses elementos mais especiais. De fato, tem toda uma teoria para certos tipos de álgebras de Lie, que você pode classificar elas, e como você pode classificar este tipo de álgebras de Lie, você também poderia classificar os grupos de Lie, porque por essa relação que tem entre álgebras de Lie e grupos de Lie. Então, faz todo sentido seu comentário. Muito obrigado. Obrigada a você. Ótimo. Então, Renato? Bom dia. Bom dia. A minha pergunta pode parecer um pouco elementar, mas eu estava vendo o início, né, da sua palestra e eu vi que você falou sobre a questão da aproximação linear, né, onde nós usamos a álgebra de Lie, né, como espécie de aproximação linear no grupo de Lie ali em torno da identidade. E, assim, eu fiquei pensando como que seria, né, no caso, se o grupo de Lie for um espaço vetorial, porque a álgebra de Lie também é um espaço vetorial, né? Então, se você puder falar um pouquinho como que isso funcionaria, né, caso o grupo fosse também um espaço vetorial. Sim, não, é boa a sua pergunta, porque ilustra também o que acontece. Bom, então, pensa que você tem um plano, quando você faz, e você pega a origem, né? Porque se você está pensando em um espaço vetorial, então o elemento neutro seria o zero, a origem, tá? E o produto, se você pensar ele como um grupo de Lie, o produto seria a soma, tá? Então, pensa que você tem um plano e você está aproximando esse plano na origem. Aquela aproximação seria o plano mesmo, né? Quando você pega o plano tangente de um plano, é o plano mesmo. Então, a álgebra de Lie como espaço vetorial seria o plano mesmo com a mesma adição, tá? Agora, eu também falei, neste caso de S1, que aquele colchete, eu não estava vendo aquele colchete no lado infinitesimal, e era porque S1 é abeliano. Então, no caso de espaços vetoriais, você sabe que a soma também não interessa a ordem que você faça a soma. Ele é abeliano. Então, o colchete, quando você calcula o colchete, ele vai te dar zero, tá? Ele não vai aparecer. Então, a aproximação linear de um espaço vetorial pensado como um grupo de Lie é ele mesmo, tá? E a soma é ele mesmo com a soma. E a função exponencial seria a identidade. Ok, obrigado. Tá? Agradeço. O Elkin agora tem uma pergunta, Elkin. Tenho sim. Olá, Maria. Deixa eu perguntar uma coisa.
surgiu para mim a dúvida, todo grupo topológico é de Lie ou tem alguma relação, todo grupo de Lie é topológico? Todo grupo de Lie é topológico, mas sim, todo grupo de Lie é topológico, porque grupo de Lie, sim, eu não fiz as definições assim muito formais, mas os grupos de Lie, ou seja, um grupo é de Lie quando ele é uma variedade, tá? Que aí você está falando de diferenciabilidade e a estrutura que você é de multiplicação, todas essas coisas, todas essas operações são suaves, são diferenciáveis infinitamente, tá? Quando você fala de grupos topológicos, você não está pedindo tanto, você não está pedindo uma estrutura diferenciável, só você precisa um espaço topológico, tá? Então, só precisa uma topologia, e aí a multiplicação e todas essas estruturas, você só precisaria continuidade, não diferenciabilidade. Então, é uma definição mais fraca. Agora, uma pergunta que eu não sei responder, mas nessa teoria de grupos de Lie, muitas vezes as respostas são surpreendentes. Eu não sei se todo grupo topológico tenha uma estrutura diferenciável que faça com que ele seja de Lie. Esse neste momento não sei te responder, mas com grupos de Lie, esse tipo de coisas pode acontecer. Então, talvez não todo grupo topológico, mas tem alguns grupos topológicos que sim, com certas propriedades que você fale, sim, ele é um grupo de Lie. Ok, aí você contestou a segunda parte da minha pergunta, que era justamente se existia algum jeito de relacionar os grupos topológicos com grupos de Lie. Obrigado, Maria. Tá, nada. Ok. Então, o Paulo perguntou se a álgebra de Lie tem relação com ângulos de Euler. Ângulos de quê? De Euler. De Euler? Não sei o que são esses ângulos. Não sei. Não sei o que seriam ângulos de Euler. Isso eu não conheço. Eu acho que eu posso ajudar nessa questão, talvez. Os ângulos de Euler, ele aparecem muito na mecânica dos corpos rígidos. E são justamente os ângulos que definem uma rotação qualquer arbitrária no espaço R3. Tá. Então deve ter. São exatamente 3, o número de parâmetros que a gente precisa para o SO3. Ok. Então, sim. Você, Carlos, então poderia responder que sim, né? Sim, a resposta é sim. Seria interessante perguntar se a definição de grupos de Lie permite grupos de Lie de dimensão 0. Pois então, grupos de Lie de dimensão 0 seriam grupos simplesmente com uma topologia discreta. Então, aí você não tem muita informação infinitesimal. De fato, muitas vezes quando você quer resultados em grupos de Lie, que você traslada a informação infinitesimal aos grupos de Lie, digamos, para que toda essa informação você consiga obter uma informação totalmente global, você pede que, por exemplo, o grupo de Lie seja conexo, algumas vezes simplesmente conexo, tá? Então, por exemplo, essa coisa de grupos de Lie de dimensão 0, que seriam discretos, eles já, ao menos que seja só um pontinho, se são vários pontos, como ZP, assim, ele já não, digamos que você não aproveitaria muito da informação infinitesimal. Eu entendi, professora. Muito obrigado. Eu tenho uma dúvida, assim, que, se eu não estiver enganado, por exemplo, a componente conexa da identidade é um subgrupo normal e, como componente conexa, tem que ser fechado, né?
Daí, se a gente fizer o quociente do grupo de Lie pela componente conexa da identidade, eu acho que o grupo ficaria discreto, né? Os elementos iriam... Sim, você já teria uma coisa... Mas você já sairia um pouco do mundo dos grupos de Lie. Ah, tá. Entendi. Tá Sim, bom, sim. então. Muito obrigado. Nada. O German tem uma pergunta também, German? Tem assim, Amélia, tem alguma uma versão análoga para grupos quânticos? Deve ter. Grupos quânticos devem ser grupos de Lie. Todo grupo de Lie tem sua álgebra de Lie. Tá? Todo grupo de Lie tem sua álgebra de Lie. Então, se você já tem esses grupos quânticos que têm um nome, com certeza as álgebras de Lie deles vão ter um nome também. Eu sei, mas acontece que o que se faz em grupos quânticos é deformar o colchete. Sim. Certo? Eu não sei se... Bom, isso no caso da álgebra de Lie quântica. E Isso a ideia é recuperar a informação do colchete via a adjunta, certo? Adjunta. Uhum. E aí, como você poderia ver dentro do grupo abstrato que chamariam de grupo quântico? Porque o colchete é deformado, né? Sim. Sei lá, não posso te dar uma resposta assim muito concreta, porque eu não conheço aqueles grupos quânticos, mas, bom, quando você deforma o colchete, você está deformando a estrutura do grupo de Lie também, o produto. Bom, acredito que não vai ser um grupo de Lie, mas não sei se tem algum outro nome que Não permita esse sei. análogo, não sei. Quando você fala de deformar, então você não está obtendo um colchete novamente, sino que está obtendo alguma coisa... Isso, não. Tá. Não tem um colchete novamente, mas tem uma deformação do colchete. Sim, entendi. Não sei, às vezes vem multiplicado pela constante de Planck, alguma coisa. Uhum. Entendi. Não sei se existe a versão. Acredito que é um grupo de Lie, mas talvez tenha algum outro nome. Não sei. Não sei, porque, por isso, quando você já obtém uma coisa que não é um colchete, você já não tem associado um grupo de Lie. Mas não sei se você pode usar, talvez, o grupo de Lie inicial para entender um pouquinho aquelas deformações do colchete. Isso talvez possa acontecer, mas é isso, o máximo que eu posso te falar sobre isso. Talvez você estaria deformando, não sei, talvez você estaria considerando o produto e aí deformando um pouquinho, e o que você está obtendo não é um produto em um grupo de Lie, mas outra coisa, sei lá, pode ter relações. Obrigado. Nada. Podia ser até um grupoide, não sei, que também dá para fazer essa teoria em cima de objetos mais gerais desse grupo de Lie também, né? Sim. Então, Moacir, tem uma pergunta, Moacir? Bom dia. Primeiramente, parabéns pela palestra, foi muito boa. Eu aprendi bastante. Obrigado. Eu tenho uma pergunta, mais uma curiosidade, que é o seguinte, né? Parece que a chave dessa teoria de Lie, né, pelo que eu entendo, é essa ideia, né, que você apresentou muito bem, de tentar estudar objetos não lineares, né, que são os grupos, através de objetos lineares, que são as álgebras de Lie do grupo, né. E a minha pergunta, né, tem alguns resultados que eu não conheço bem a parte técnica, mas eu sei que tem muita coisa relacionada a essas classificações quando o grupo é compacto, né, por exemplo, algumas coisas que relacionam recobrimento universal e as álgebras, algumas coisas assim. Por exemplo, eu sei que se o grupo for conexo, então, por exemplo, o recobrimento universal vai ser compacto somente se o grupo fundamental for finito, algumas coisas desse tipo, e eu sei que parece que tem como classificar essas coisas, né, porque calcular grupo fundamental é muito difícil, na maioria das vezes, tem como classificar essas coisas através de álgebras de Lie semi-simples, por exemplo, sobre algumas hipóteses, acho que
teorema de Weil, algo assim. Ou seja, né, para grupos compactos de Lie, né, eu sei que existe muita coisa, né? Eu queria saber se tem alguma coisa para grupo não compacto, se o pessoal estuda, se é interessante, se... Não, se a gente... Sim, não, você tem razão. Por exemplo, então, isso tem relação a uma outra pergunta, que eu tinha falado que você, por exemplo, pode classificar certos tipos de álgebras de Lie, por exemplo, estas semisimples, e, bom, aí a compacidade vai jogar um papel, e aí, então, você pode tentar classificar certos grupos de Lie, mas sim, muitas vezes a gente estuda grupos de Lie que não são nem compactos, nem conexos, tá? E que eles são bem importantes, e a informação infinitesimal está falando muitas coisas. Por exemplo, o grupo de matrizes invertíveis, tá? Ele é um grupo de Lie com multiplicação de matrizes, mas ele não é conexo, tá? Mas você pode, por exemplo, essas fórmulas Baker, Campbell, Hausdorff, isso tem muitas aplicações em física, por exemplo. Então, você pode ir à informação infinitesimal e recuperar muito da informação global. E esses grupos de Lie mais gerais são muito utilizados, por exemplo, muito usados, por exemplo, do grupo de matrizes. Outro grupo que, bom, ele é compacto, mas ele não é simplesmente conexo, esse é o 3. E olha que aqui eu falei muito pouco, né, porque fui muito pouco neste exemplo, mas se você vai na Wikipedia e olha esse é o 3, tem um monte de coisas e um monte de relações entre ele e a álgebra de Lie, tá? Então, sim, você tem muito estudo de grupos de Lie que não são nem compactos, nem são simplesmente conexos, e você já tem muita informação calculando a álgebra de Lie. Tá, joia. Muito obrigado, professora, pela pergunta. Ótimo. Então, eu acho que já tá bom, já estamos chegando na hora do almoço. Então, vamos agradecer a Maria, quem puder bater palma aí, e a gente pode almoçar. Obrigado pela palestra, ótima palestra. Na próxima vez, espero que seja presencial. A gente também, né? Bom, gente, obrigada. Então, que esteja muito bem. Deixa eu sair.